Olá pessoal, meu nome é Ana Carla, eu vim falar aqui um pouco sobre adjetivos, mas primeiramente devemos falar sobre o conceito de adjetivos. Os adjetivos têm a função de qualificar um substantivo que acompanha na sentença. Por isso variam de forma, número e gênero, de acordo com os que qualificam. Os adjetivos podem variar em grau para passar de ideia de maior ou menor intensidade de determinada qualidade. Então vocês entenderam que os adjetivos eles podem variar em grau, para que a intensidade deles pode ser maior ou menor. Alguns fenômenos linguísticos relativos aos adjetivos são bastante comuns na língua, como a locução adjetiva, a substantivação dos adjetivos, os adjetivos adverbializados e os pronomes adjetivos. Aí agora a pergunta, o que é adjetivo? Você já deve ter procurado em dicionários, livros, todo mundo já deve ter estudado, muita gente que pode estar vendo esse vídeo já deve ter estudado o que é o adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo é a classe gramatical que tem a função de classificar um substantivo que acompanha na sentença. Então, o adjetivo tem essa capacidade de modificar um substantivo ou substantivos que acompanham ou acompanham na sentença. Os adjetivos variam em gênero e número, de acordo com os substantivos que qualificam. Então, os adjetivos, eles variam. Vocês podem ver aí os adjetivos, eles variam de acordo com o número e o gênero. Além disso, pode variar também em grau. Além de variar em número e gênero, ele pode variar também em grau. Aí agora vamos falar um pouco sobre o tipo de adjetivos, que são adjetivo simples, composto, primitivo, derivado e pátrio. Mas primeiramente vamos falar sobre o tipo de adjetivo. Adjetivo simples. O que é adjetivo simples? O adjetivo simples que tem apenas um radical. Então, nós estamos falando de tipos de adjetivo. Então, eu estou falando do simples. O adjetivo simples, ele tem apenas um radical, que, como por exemplo, gordo, rico, real, pobre. Já o adjetivo composto, ele possui mais de um radical, entenderam? O adjetivo composto é ao contrário do simples. O simples, no lado, ele tem apenas um radical. Já o composto, ele tem mais de um radical, como por exemplo, ultravioleta, socioeconômico, castanho escuro. Agora, o adjetivo primitivo. O adjetivo primitivo, eles não derivam de nenhuma outra palavra. O adjetivo primitivo não derivam de nenhuma outra palavra. Como, por exemplo, azul, bom, claro. Já o adjetivo derivados, eles derivam de outras palavras, entendeu? Como, por exemplo, azulado, desajeitado, grandioso. Então, vocês entenderam? O adjetivo derivados ou adjetivos primitivos, eles não derivam de outras palavras. Como, por exemplo, céu, azul. Já os adjetivos derivados, eles derivam de outras palavras. Como, por exemplo, azulado, grandioso. Entenderam? Agora, o adjetivo pátrio, eles indicam a origem de um ser ou coisa, podendo tratar-se de um continente, país, região, estado ou cidade. O exemplo aqui, americano, sul-indiense, paulistano, potiguar, sudestino, entendeu? Vamos repetir de novo aqui para vocês lembrarem. O adjetivo simples, ele tem apenas um radical. O composto tem mais de um radical. O adjetivo primitivo, eles não derivam de nenhuma palavra. O adjetivo derivado, eles derivam de outras palavras.
O adjetivo pátrios indica a origem de um ser ou coisa, podendo tratar-se de um continente, país, estado, região, cidade. Agora vamos falar sobre o adjetivo feminino e o adjetivo masculino. Então, os adjetivos podem variar em gênero, usualmente assumindo uma forma no feminino ou no masculino. Então, os adjetivos podem mudar de gênero, assumindo ou o masculino ou o feminino, de acordo com o gênero dos ou do substantivo ou substantivos que os classificam. Os adjetivos podem variar, então os adjetivos podem variar com o masculino como no feminino, de acordo com o gênero dos substantivos, entendeu? Que os classificam. Como, por exemplo, a mulher honesta. Para o masculino, o homem honesto. Também é muito comum encontrar adjetivos uniformes e biformes em relação ao gênero. Como, por exemplo, a jogadora forte venceu o jogo. Vamos mudar para o masculino essa frase. Como ficaria? O jogador forte venceu o jogo. Como vocês podem ver, também pode ser uniforme e biforme. A jogadora forte venceu o jogo. Vamos mudar para o masculino, acrescentemos o acréscimo O. O jogador forte venceu o jogo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resumi um pouco aqui sobre adjetivos. Espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês que vão ver esse vídeo, tá bom? Então, obrigada, tchau!